O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que vai conversar em breve com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Bolsonaro disse que o convite veio do governo ucraniano e declarou que vai dar a Zelensky, abre aspas, a solução para a guerra, fecha aspas. Sem entrar em detalhes, o presidente brasileiro mencionou a Guerra das Malvinas, travada em 1982 entre Reino Unido e Argentina. Qual seria a fórmula secreta que Bolsonaro teria, superando as expectativas de todos os especialistas em guerra que nós entrevistamos aqui na PAN? Qual seria a solução? Olha, William, eu acho que talvez Bolsonaro queira um quadro em algum programa de humor, né? Humor trágico aí, porque afinal de contas é um cenário de guerra. Primeiro que não sei qual é a simetria que ele encontra entre esse conflito e aquele da Guerra das Malvinas, onde, aliás, o Brasil, né, da ditadura militar, acabou se posicionando de maneira também muito dúbia, porque, embora tivesse a Argentina como aliado, a Argentina naquele momento do presidente também, general Galtieri, depois de o sucessor de Jorge Rafael Videla, mas o fato é que o Brasil, apesar da amizade, apesar, né, de todas as relações carnais com a Argentina, o Brasil naquele momento permitiu que a Inglaterra pousasse alguns aviões aqui, o que acabou gerando um certo ruído diplomático. Agora, o presidente do Brasil diz que tem a solução. Eu realmente, aliás, eu não, né? O mundo todo gostaria de saber qual é, porque afinal de contas, puxa vida, toda a diplomacia mundial se envolveu nisso e ninguém até hoje foi capaz de tirar esse coelho da cartola. Vale lembrar que, poucos dias após a visita do presidente Bolsonaro a Moscou, quando ele disse, inclusive, que Putin era o homem da paz, mais ou menos aí uma semana, 10 dias antes do início do conflito, Bolsonaro chegou, inclusive, a dizer, numa outra escala da viagem, quando havia parado exatamente lá na Hungria, que, puxa, naquele momento dava a impressão de que não fosse mais haver o conflito, até porque deixando no ar aí uma possibilidade que talvez ele tivesse convencido o presidente Putin. Claro que não aconteceu nada disso, a guerra está aí, mas, de qualquer forma, a gente gostaria de saber, de fato, o que vai sair desse contato telefônico. Agora, Marco, as pessoas às vezes ficam debochando de algumas falas do Bolsonaro, mas fato é que debocharam dele quando ele estava lá atrás, atrás das pesquisas, e acabou assumindo a presidência, enfrentou a maior crise humanitária aqui no país, foi a crise da pandemia, com todas as pressões. Apesar das pressões contra a PEC dos benefícios, ele foi lá e conseguiu aprovar e vai valer a partir de agora de agosto, ajudando as pessoas, mesmo num período eleitoral, injetando 41 bilhões de reais. Então, assim, a gente pode, de repente, encontrar uma solução através do Bolsonaro? Olha, William, esse caso é muito claro que o Piperno, por exemplo, quando ele trabalhou aí a questão, ele consegue reescrever o passado, de acordo com expectativas dele e interpretações dos discursos de Bolsonaro, interpretações, obviamente, pipérnicas, no caso. Desde sempre ele foi contra o conflito, foi contra a guerra, se posicionou claramente com relação a isso. O Brasil, na sua diplomacia, adotou uma postura de interesse nacional, mantendo aberta aí a relação com a Rússia para fins de importação dos fertilizantes, que é algo normal. Acho que todos os países têm que ter esse interesse do ponto de vista comercial em vista. A gente não pode deixar isso daí de lado simplesmente por uma questão moral, pura e simplesmente moral. O comércio ele existe e a gente está vendo a prova da União Europeia de querer estabelecer embargos e sanções que não funcionam, não funcionaram e não funcionarão, inclusive. Às vezes o discurso ele fica muito moralista no sentido de sinalização de virtude, mas ele é ineficiente do ponto de vista prático. E ele só prejudica, inclusive, o abastecimento dos países da União Europeia com relação a gás natural. A gente tem visto isso. Mas qual que é o ponto aqui? O presidente está sinalizando que vai ter uma conversa com o Zelensky. Se essa conversa vai ser propositiva, produtiva, interessante, eu não sei dizer. Eu imagino que ele esteja se baseando nessa proposta, com esse intuito, para querer fazer o melhor na relação entre os dois países e com relação ao conflito. Muitas perguntas válidas são e devem ser feitas ao Zelensky. É engraçado isso, porque por mais que você seja o país invadido, você tem que pensar até que ponto você pode ceder numa negociação,
até que ponto uma mesa diplomática vale a pena e sinalizar também para o seu oponente de maneira categórica, de maneira assertiva, para onde você quer ir, onde você quer chegar com essa negociação. O Zelensky ele tinha algumas demandas específicas que pareciam infantis, a meu ver, como só falo se for pessoalmente com Putin. E isso daí não é a praxe quando você fala em conflito, de um chefe de Estado querer falar pessoalmente com outro chefe de Estado e a negociação só anda se esse quesito for cumprido. Então, tem uma série de momentos aí desse conflito que o Zelensky poderia ter adotado uma posição mais interessante para os próprios ucranianos. Talvez o Bolsonaro queira ter, a menção que ele fez tem a ver com os territórios separatistas. Eu acho que é isso que ele vai conversar e tentar verificar com o Zelensky se existe alguma margem de negociação com relação a isso. Na Guerra das Malvinas, nós fizemos algum tipo de mobilização de informações, ô Piperno, que muitos relacionaram à espionagem, algo parecido com isso? Não. Na Guerra das Malvinas, William, o grande atrito diplomático foi exatamente a permissão que a ditadura militar do Brasil concedeu para que Londres pousasse alguns aviões aqui, até para reabastecimento. Então, isso, de certa forma, causou um certo atrito com a Argentina, país com quem o Brasil tem relações, afinal de contas, fraternais, e que naquela época tinha, inclusive, um regime semelhante ao nosso. E agora, tudo isso, com o tempo, com a redemocratização dos dois países, acabou sendo superado. Agora, veja, no caso da Ucrânia, não existe negociação de territórios. Foram roubados territórios, os territórios ucranianos foram invadidos. Então é óbvio que a Ucrânia quer de volta a integridade da sua área territorial, o que é nada mais justo, o que é natural, inclusive, solicitar, exigir esse tipo de coisa, e é apoio para esse pleito que a Ucrânia está buscando por todo o mundo. Sim, mas o que vale a pena falar, às vezes transmitir, de maneira serena, sem o pessoal achar que é torcida para a Rússia, porque não tem nada disso, é uma grande bobagem isso daí, é que grande parte das pessoas, da população que vive nos territórios que foram absorvidos inicialmente, que são os territórios separatistas, são compostas por pessoas de origem russa. E é isso que é tão debatido. Será que vale a pena abrir mão disso? Até que ponto vale a pena lutar e sangrar durante uma guerra que parece que vai se estender, parece que Putin não vai abrir mão disso daí? Até que ponto também Putin está aberto a uma negociação? Então, é muito complexo. Não dá para você presumir que você sabe o que está em jogo aí. Existe muita informação confidencial, informação sigilosa e muita desinformação de todos os lados. Existem campanhas de desinformação dos dois lados. E a gente sabe disso. Não existe território separatista. Não se trata de uma guerra de secessão. Trata-se sim de territórios invadidos, embora com populações também que, em alguns setores, em algumas áreas, populações russas de origem, é verdade, mas os territórios são ucranianos. Não houve uma guerra de secessão desses territórios. Houve sim um país invasor que falou, bom, agora eu vou pegar esse pedaço para mim, porque aqui tem pessoas de origem russa. Agora, vamos colocar o foco aqui também no Bolsonaro, né? Porque o Piper não gosta de fazer troça do presidente da República e ele tem se mostrado muito hábil do ponto de vista negocial para o interesse brasileiro, para o interesse nacional. Prova disso é a importação que ele está fazendo do diesel da Rússia, muito mais barato, que isso daí é de interesse nacional, então isso daí é relevante sim. O fato dele ter mantido um canal de diálogo aberto com a Rússia e, ao mesmo tempo, agora estar em contato direto com o presidente Zelensky. Vamos lembrar da Guerra das Malvinas, né? Porque ele falou sobre a guerra, ele trouxe a guerra, ele deu uma dica pra gente, né? Então a gente começa a pesquisar. O Bruno estava até me ajudando, falou, William, olha, a morte, nós tivemos lá 649 mil militares argentinos mortos, 649 militares argentinos mortos, 255 militares britânicos, e até hoje a disputa não foi 100% resolvida, né? A proposta de Bolsonaro, em função disso que você falou, desse bom relacionamento dele que ele teria com Putin, e essa você acredita que ele vai se apresentar como um grande diplomata para poder fazer esse contorno? Marco Piperno.
Não, é que... Você acredita? Não, então, na diplomacia... Quem fez elogio ao Bolsonaro então, mas você sim, eu acho que o mas Bolsonaro você acha que ele não tem essa capacidade diplomática de falar, por exemplo... Ele é amigo do Putin. Vai lá, conversa com os elencos. Olha, eu vou comprar o petróleo dele, o gás aqui, eu compro o grão e a gente faz, senta aqui, todo mundo resolve no jeitão Bolsonaro de ser? Piperno. Mas veja, o jeitão Bolsonaro de ser, uma coisa que não existe. O jeitão Bolsonaro de ser, principalmente para esse conflito, eu não sei a que solução ele pode nos levar, porque é alguém Marco, que faz comércio com o outro lado, com o lado invasor. É isso. Não tem, o que ele vai dizer para os elencos? Ele faz comércio. Ele poderia, inclusive, buscar outros fornecedores. Ou seja, se eu estou comprando, comprando fertilizante da Rússia, assim como a Europa compra gás da Rússia, é claro que eu vou comprar, eu vou paulatinamente diminuir essas encomendas, porque esse é um país invasor. Ou será que em nome de um certo pragmatismo, eu também iria comprar alguma coisa de Hitler? Não. Vamos lá, vai. Essa discussão, a esquerda gosta de brincar com a palavra nazismo, fascismo o tempo todo. É até um pouco cansativa, exaustiva. Antes dele, quase que ele descambou para Bolsonaro genocida. Está parecendo time de futebol, hein? Não, vamos só recapitular aqui de maneira até mais objetiva. O Piperno esqueceu de falar diesel. Então tem, sim, fertilizante, tem diesel. Se você parar para pensar um segundo, o Brasil, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Se ele para de importar fertilizante, a gente tem um problema na nossa cadeia produtiva, trava a nossa cadeia produtiva. Combustível também trava a cadeia produtiva brasileira. Então a gente não consegue escoar a nossa produção para o resto do mundo. E gera um problema não só nacional para a nossa balança comercial, mas para o resto do mundo inteiro. Então, o pragmatismo que o Piperno está aqui falando que é mero pragmatismo, não, envolve muito mais, envolve interesses de vários outros países, não só nosso, inclusive. E o Brasil se posicionou, sim, contra a invasão da Rússia na Ucrânia, de maneira assertiva, na ONU, isso foi categórico, mas ele pode sim fazer uma mesa de negociação, ele pode se colocar no meio disso daí para tentar resolver o conflito. Qual é o problema disso? A crítica pela crítica não resolve nada. Não existe só um fornecedor no mundo, tem mais. Mas, Piperno, o Bolsonaro não dá uma bola dentro, tá igual o time de futebol, parece que você não gosta, nenhuma vai você falar da uma encravada do Bolsonaro amanhã. Não vou falar da uma encravada. Aliás, Marco, já que você tocou no assunto, agora há pouco, inclusive, portais noticiam que a Receita Federal também decretou 100 anos de sigilo nos documentos acerca das investigações que envolvem Flávio Bolsonaro sobre a rachadinha. 100 anos de sigilo nos documentos que envolvem a investigação sobre a rachadinha. Qual é o respaldo legal que tem isso? O que é, meu caro? Você colocar 100 anos de sigilo numa investigação. Precisa ver a questão da Receita Federal, quer dizer, obviamente você tem uma questão de sigilo envolvendo a negociação, não tem nada a ver 100 anos, tá lá. Rachadinha, o que existe é o seguinte... Tem o processo de documentos que acontece? Requisitados no processo da rachadinha. Vamos só reformular 2 segundos aqui, porque o Piperno é impressionante, é um retrabalho que eu tenho que fazer. Parece aquela ele não consegue. 2 segundos. Nem viu a notícia, 100 anos. O STJ, ele jogou de volta a investigação para um momento inicial por conta de uma série de nulidades. Isso o Piperno esqueceu. Aí vamos lembrar o Piperno o que é o Estado Democrático de Direito. Senão ele esquece. Estado Democrático de Direito, Piperno, que envolve... quem impõe 100 anos de legitimidade quer esconder alguma coisa. É simples assim. Estado Democrático de Direito é o seguinte: você tem regras, se você é a acusação, se você quer provar alguma coisa, algum ilícito que a pessoa cometeu, você tem regras a seguir. Se essas regras não são cumpridas, você não pode sair por aí inventando regras ou inventando critérios de investigação fora da lei. Você tem que fazer isso sempre de acordo com a lei. Quando quebra isso, você tem a prerrogativa como cidadão de ter a declaração de nulidade daquilo que foi apresentado para que a investigação seja realizada novamente. Simples assim. 100 anos assim. Eu não vou estar vivo você também, não. Não, o que ele está falando é factoide. Não, ele está desenvolvendo factoides. Pera. Abram os portais, os maiores portais do Brasil, que a história está lá. 100 anos. UOL, Globo, 100 anos. Vocês já perceberam nessa disputa dos dois? Parece um time de futebol, não sei se vocês concordam.